Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais interessantes e muitas vezes mal compreendidos da Bíblia, a origem dos povos africanos, segundo as Escrituras. Você já se lembrou de onde vieram os diferentes povos, principalmente os de origem africana, segundo a Bíblia? O que as Escrituras realmente dizem sobre isso e como essas informações se ligam às grandes civilizações do passado. Neste vídeo, vamos estudar a história de Cushi, Mizraim e Puti, três descendentes bíblias que chamam nações antigas como o Egito e a Mesopotâmia. Também vamos mostrar como a Bíblia destaca a importância da união entre todos os povos. Mas este vídeo não trata apenas do passado, ele ajuda a entender melhor a história da humanidade e como estamos todos conectados. Então fique conosco nessa viagem pela Bíblia para descobrir como essas nações antigas ajudam a moldar o mundo que conhecer. Se você já teve curiosidade sobre como a Bíblia explica a origem dos diferentes povos, ou quer saber mais sobre o significado da diversidade humana, este é o lugar certo. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Queremos saber sua opinião, então comente aqui abaixo e compartilhe este conteúdo com quem também pode gostar. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo informações importantes e agricultura. Vamos agora conhecer a origem bíblica dos povos africanos e entender sua influência na história. Essa jornada será incrível. Nossa busca pela origem dos povos na Bíblia começa com Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eles e suas famílias foram os únicos que sobreviveram ao grande dilúvio que cobriu toda a terra. Deus fez uma promessa a Noé, garantindo que nunca mais destruiria o mundo com água, e o abençoou dizendo: ter muitos filhos, e espalhem-se pela terra. Gênesis 9, 1. Com isso, começou uma nova população. E a partir desses 3 filhos, surgiram os povos que existem hoje. Sem é visto como o ancestral dos povos semitas, como hebreus, árabes e assírios. Seus descendentes aparecem em Gênesis 10, 21 a 31, e incluem pessoas importantes, como Éber, de onde veio o nome hebreu. A história da sua linhagem é essencial na Bíblia, pois leva até Abraão, Isaque e Jacó e, por fim, Jesus Cristo. A descendência de Sem mostra a promessa que Deus fez seu povo escolhido sendo parte central da Bíblia. Jafé é considerado o ancestral de muitos povos europeus e também de alguns asiáticos. Sua descendência aparece em Gênesis 10, 2 a 5 e inclui grupos como os gregos e os medos. A Bíblia diz que os descendentes de Jafé se espalharam pelas ilhas e regiões costeiras do Mediterrâneo e de outros lugares distantes. Isso mostra a conformidade da ordem de Deus para que as pessoas se espalhassem pelo mundo. Cam, o filho mais novo de Noé, é muito importante para o assunto de hoje, porque seus descendentes deram origem a muitos povos africanos. Cam teve 4 filhos, Cush, Mizraim, Puti e Canaã. Gênesis 10, 6 nomes. Esses não são apenas especificados bíblicos, mas representam povos e nações antigas, que realmente existem. Os descendentes de Cam formaram algumas das civilizações mais antigas e poderosas, como o Egito, Mizraim, o reino de Cushi e os cananeus. Agora vamos entender melhor quem foi Cushi, um dos principais dos povos africanos. Cushi, o filho mais velho de Cam, é uma figura muito importante na Bíblia, pois dele veio muitas civilizações africanas antigas. Isaías 18:12 fala sobre a terra de Cushi como um lugar de guerreiros fortes, dizendo: ai da terra onde há um som de asas, além dos rios da Etiópia, que envia mensageiros pelo mar em barcos feitos de papiro sobre as águas. Esse trecho mostra
que Cuxi tinha grande conhecimento naval e influência, sendo importante no comércio e na guerra. Os cuxitas aparecem na Bíblia não apenas como um povo, mas também como personagens de várias histórias. Sua pele escura é explicada em vários trechos, mostrando seu papel especial na narrativa bíblica. Em Jeremias 13, Miriam e Arão, irmãos de Moisés, falam contra ele por ter se casado com ela, o que mostra um possível preconceito por sua origem. Mas Deus defende Moisés, mostrando que diferenças culturais e raciais não impedem seus planos ou vitórias. Essa história reforça como os cuxitas eram parte do povo de Deus e tinham respeito. O reino de Cuxi, também chamado de Núbia, foi uma das civilizações mais antigas e influentes da África, ficando ao sul do Egito, perto do rio Nilo. Esse reino era conhecido por seus reis, fortes, guerreiros, habilidosos e cultura rica. No auge do seu poder, Cuxi dominou o Egito e criou a 25ª dinastia, chamada de Dinastia Cuxita, que governou os dois territórios. A Bíblia da Força Militar, Cuxi principalmente em 2 Crônicas 14, 9 e 15, onde Zerá, um cuxita, liderou um enorme exército contra o rei Asa de Judá. Apesar de ter menos soldados, Asa orou a Deus, que deu a vitória sobre os cuxitas. Esse relato mostra o poder de Cuxi, mas também sua influência na história bíblica. Em Ezequiel 34, 5, Cuxi aparece numa profecia sobre a destruição do Egito e seus aliados. Isso mostra como Cuxi estava ligado a outras nações poderosas, confirmando sua importância na Bíblia e na história. Os cuxitas não eram só guerreiros, mas também inventores, construtores e comerciantes que deixaram sua marca na região. Seu reino controlava rotas de comércio importantes, ligando o interior da África ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio. A riqueza de Cuxi vinha do ouro, marfim e outros bens valiosos, tornando seu império forte e duradouro. A presença de Cuxi na Bíblia não se limita ao seu poder militar e político. Isaías 45:14 fala dos cuxitas trazendo presentes, dizendo: os bens do Egito e as riquezas da Etiópia e os sabeus homens de grande altura virão a você e serão seus. Esse trecho que os cuxitas não eram apenas guerreiros, mas também comerciantes ricos, influentes em muitas áreas. Sofonias 3:10 reforçam o papel de Cuxi nos planos de Deus, traduzindo: "Dalém dos rios da Etiópia, os meus servos, o povo que dispersei, oferece ofertas." Para mim, esse versículo mostra que os cuxitas, junto com outras nações, mantêm um lugar na estímulo a Deus, representando a inclusão no reino divino. A história bíblica de Cuxi nos lembra que as nações africanas tiveram um papel essencial no passado e os descendentes de Cuxi deixaram um legado importante com sua cultura avançada, liderança forte e relações com outros povos poderosos egípcios. Mizraim, outro filho de Cam, é uma figura muito conhecida na Bíblia, pois seus descendentes formaram uma das civilizações mais impressionantes da história, o Egito Antigo. O nome Mizraim é muitas vezes traduzido como Egito na Bíblia, mostrando sua ligação com a terra famosa por suas pirâmides, conhecimento e dinastias. Os egípcios foram pioneiros em ciência, arte, religião e governo, ajudando a moldar o mundo antigo e deixando um legado que ainda impressiona. Mizraim é citado em Gênesis 10, 13 e 14 como pai de vários povos, como os luditas, anamitas, leabitas, naftuítas, patruzim e casluítas, de quem vieram os filisteus e Caftorim. Esses grupos viviam no Egito e em regiões próximas, mostrando que os descendentes de Mizraim influenciaram o norte da África e o Mediterrâneo.
A civilização egípcia cresceu às margens do rio Nilo, que oferecia terras férteis, água e recursos para grandes populações. Essa localização ajudou o Egito a ser um centro de agricultura, comércio e cultura. Os egípcios se destacaram em matemática, engenharia e medicina, tornando-se uma das sociedades mais avançadas da época. Na Bíblia, o Egito aparece muitas vezes na história do povo de Deus, desde Abraão até o Êxodo. Ele é mostrado como uma nação forte e influente. O Egito também é chamado de terra de Cã, como em Salmos 105, 23, 27. Então Israel entrou no Egito. Jacó viveu na terra de Cã, e Deus fez seu povo crescer e ficar mais forte que seus inimigos. Isso mostra a ligação dos egípcios com outros povos africanos. A Bíblia ressalta a grandiosidade do Egito com profecias e relatos históricos. Em Isaías 19, um Deus diz: "O Senhor vem numa nuvem e entra no Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e o coração dos egípcios se derrete." Isso mostra os desafios espirituais do Egito, mas também confirma sua importância. O Egito também foi um refúgio em tempos difíceis. Em Gênesis 12:10, Abraão foi ao Egito para fugir da fome, marcando uma das primeiras interações entre hebreus e egípcios. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi vendido como escravo, mas chegou a ser o segundo no comando do Egito. Gênesis 41. Seu plano salvou o Egito e vizinhos da fome, mostrando seu papel na história bíblica. Mas o Egito também foi palco de sofrimento, como no Êxodo, quando os israelitas foram escravizados. Deus enviou pragas e abriu o Mar Vermelho, Êxodo 14, para libertá-los. O Êxodo é um dos relatos bíblicos mais conhecidos, mostrando o Egito tanto como refúgio quanto como opressor. A civilização egípcia teve um grande impacto sobre Israel e o mundo. Os egípcios criaram os hieróglifos e fizeram avanços em medicina, matemática e arquitetura, influenciando outras culturas e sendo estudados até hoje. Na Bíblia, o Egito também aparece como um lugar de tentações, onde os israelitas eram influenciados por deuses estrangeiros. Em Ezequiel 27, Deus ordena: "Joguem fora os ídolos que encantam vocês, ó Israel, e não se contaminem com os ídolos do Egito." Esse versículo mostra o conflito entre a idolatria egípcia e a fé dos israelitas. Mesmo assim, o Egito foi um lugar onde o poder de Deus foi demonstrado de forma grandiosa, provando sua soberania sobre todas as nações. Em Oséias 11, um Deus lembra como protegeu Israel, dizendo: "Quando Israel era criança, eu o amei, e do Egito chamei meu filho." Esse versículo fala sobre o Êxodo e também aparece no Novo Testamento, quando Jesus e sua família fogem para o Egito para escapar do rei Herodes. Mateus 2, 13 e 15. Essa ligação mostra como o Egito foi um lugar de abrigo e onde profecias se cumpriram. Misraim, que deu origem aos egípcios, mostra a forte ligação entre o mundo bíblico e as civilizações africanas. Os egípcios contribuíram muito para a ciência, a arte e a religião, sendo uma das culturas mais importantes do mundo antigo. A presença frequente do Egito na Bíblia destaca a importância da África na história sagrada. Agora falaremos sobre Put, um povo do norte da África com história militar. Put, um dos filhos de Cam, está ligado a regiões da África, especialmente a atual Líbia ou áreas a oeste do Egito. Os descendentes de Put eram um povo distinto que teve papel importante. No passado, principalmente em guerras, acredita-se que os descendentes de Put tenham vivido onde hoje fica a Líbia e regiões próximas no norte da África. Essa região era estratégica por estar em rotas comerciais e militares. O povo de Put estava ligado a outros povos do norte da África e do Oriente Médio, mostrando sua participação na história antiga.
Bíblia fala de Put em relação a alianças e guerras, mostrando que seus descendentes tiveram papel em grandes conflitos. Por exemplo, em Ezequiel 35, Put é citado com Cush e Lídia e outros aliados do Egito que enfrentam punição divina. Cush, Put e Líbia, toda a Arábia Líbia e os povos da aliança cairão pela espada com o Egito. Isso mostra que Put fazia parte de exércitos fortes e estava envolvido em guerras em Ezequiel 38:5. Put é citado como parte de um grupo de nações lideradas por Gog, que atacaria Israel nos últimos tempos. Isso indica que os descendentes de Put eram conhecidos como guerreiros e aliados de grandes potências. O povo de Put provavelmente era formado por mercenários ou soldados que lutavam em várias batalhas ao lado de países como Egito e Pérsia. Suas habilidades em guerra e sua localização estratégica no norte da África os tornavam aliados importantes. Os descendentes de Put ficaram conhecidos como um povo guerreiro. Registros antigos fora da Bíblia mostram que as regiões ligadas a Put eram famosas por sua cavalaria e soldados, treinados, confirmando a descrição de Put como uma nação militar. Essas áreas muitas vezes enviaram soldados para grandes impérios, mostrando sua participação nas guerras antigas. Embora menos falados que Cush ou Mizraim, os descendentes de Put fazem parte da história africana. Eles ajudaram a construir a história militar do passado e faziam parte da diversidade de povos da África e do Oriente Médio. Seu papel como soldados e aliados em várias guerras mostra sua importância. Na região, o legado de Put, mesmo não sendo tão famoso na Bíblia, continua sendo essencial para a história dos descendentes de Cam, provando a influência das linhagens africanas no mundo antigo. Os descendentes de Cam, como Cush, Mizraim e Put, estão ligados diretamente à África e às origens dos povos africanos. Essas linhagens deram origem a algumas das civilizações mais antigas e poderosas, como o Egito e o reino de Cush. A Bíblia mostra a grande importância dessas famílias africanas, destacando seu papel essencial na história da humanidade. As Escrituras apresentam uma visão forte de união e variedade entre os povos, ensinando que todas as pessoas, independentemente de raça, cultura ou língua, vêm de uma única origem. Esse ensinamento mostra o plano de Deus para uma humanidade diferente, mas conectada, provando que nossas diferenças não existem para nos separar, mas para enriquecer a vida. A Bíblia deixa claro que toda a humanidade veio de um único ancestral, reforçando nossa história em comum. Em Atos 17:26, o apóstolo Paulo fala ao povo de Atenas dizendo: "De um só criou ele todas as nações, para que vivam em toda a terra, tendo decidido antes os tempos certos e os lugares onde morariam." Esse trecho reforça a ideia de que todas as pessoas, mesmo com suas diferenças, vêm da mesma origem por meio de Adão e Eva e depois de Noé e seus filhos após o dilúvio. Ao estudar a origem bíblica dos povos africanos, é muito importante lembrar que a Bíblia apresenta a humanidade como uma só. Todas as nações, incluindo as de origem africana, fazem parte do plano de Deus para salvar o mundo. As histórias de Cush, Mizraim e outras famílias africanas provam como a humanidade é rica e cheia de diversidade. Gálatas 3:28 nos ensina: "Não existe judeu nem grego, não existe escravo nem livre, não existe homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus." Esse trecho resume a mensagem principal da Bíblia. Em Cristo estamos unidos acima de nossas diferenças. Em resumo, a Bíblia conta uma história forte de união e diversidade, mostrando que os povos africanos têm um papel importante
Na história sagrada, desde as grandes nações de Cuxi e Mizraim até a presença de africanos na igreja primitiva, as escrituras mostram a grande contribuição dos povos africanos ao longo da história. Conhecer essas origens nos ajuda a entender que nossas diferenças não nos separam, mas fazem parte da bela criação de Deus. Ao reconhecer essa história em comum, celebramos as contribuições únicas de cada cultura, lembrando que todos fazemos parte da mesma família humana. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história bíblica dos povos africanos. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para continuarmos explorando juntos esses ensinamentos tão importantes. Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdos que inspiram e ensinam. Até logo, fique com Deus e continue buscando conhecimento.